Qual que é o pedido de inversão? Há um pedido de inversão de pauta do doutor Marcos Vinícius. Uruçuí, é um processo da conselheira Valtânia. Passar para o próximo? Eu peço que... Também, né? Então, vai... Quanto à Valtânia, então se prepara aí, eu relato o processo de prestação de conta de Marcolândia. Esse processo foi pedido vista pelo Ministério Público de Contas. Eu quero passar a palavra para o Ministério Público para fazer as suas considerações. Bom dia, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhora secretária, senhores advogados aqui presentes, gestores. No curso da análise do presente processo, foi suscitada uma dúvida a respeito do cálculo de manutenção e desenvolvimento de ensino. Isso já em sede de memoriais, quando o processo já estava pautado. Suscitada essa dúvida, e o relator prudentemente quis esclarecer essa questão, deu um prazo de uma sessão para que a DEFAM analisasse o cálculo, os novos argumentos apresentados pela defesa. A DEFAM inicialmente acolheu os argumentos apresentados pelo gestor. E considerando que toda essa nova, que nós consideramos uma nova instrução processual, não passou sob o crivo do Ministério Público de Contas, nós solicitamos o pedido de vistas, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de apresentar é uma questão processual que diz respeito a essas novas reanálises de pontos essenciais da prestação de contas que retornam para o órgão técnico. Eu entendo que, uma vez pautado o processo de prestação de contas, qualquer dúvida que for suscitada, que trouxer uma insegurança por parte do magistrado de contas, ele deve converter o processo em diligência, se for o caso, para que haja a correção da impropriedade, ou seja, que reanalisar daquele ponto que restou duvidoso, até para que evite um eventual embargo ou um recurso de reconsideração. No caso, não foi reaberta a instrução, mas só foi dado um processo, foi tirado de pauta e reincluído com uma análise por parte da DEFAM, que teve apenas 2 dias para analisar uma vasta documentação apresentada. Então, a DEFAM, analisando sobre o aspecto, sob o ponto de vista formal, acolheu as argumentações apresentadas, mas o Ministério Público de Contas, em análise, ele verificou algumas impropriedades que maculam a credibilidade da documentação apresentada. Primeira, o balancete financeiro foi apresentado de forma apócrifa, com a lista de transferências bancárias também apócrifa, e empenhos também sem assinatura. E houve toda uma mudança no que diz respeito aos empenhos, sem que tenha sido apresentada a documentação de despesa, nota de empenho física, nota fiscal, nota de ateste de despesa e comprovante de pagamento. Verificou-se também que o próprio gestor ele reconheceu que escriturou a despesa na fonte de recurso equivocada. Ele quis argumentar que determinadas despesas são relativamente aplicáveis ao ensino, mas que foram escrituradas em fontes de recursos outras que não entram no cálculo da manutenção e desenvolvimento de ensino. E foi realmente isso que foi apurado. Foi apontados vários empenhos utilizados com a fonte de recurso 008, que não entram no cálculo. E também verificou-se que alguns empenhos já haviam sido considerados no cálculo inicial da DEFAM, mas como são uma quantidade muito grande, e a análise se dá por amostragem, né, até porque ela só teve 2 dias para analisar toda essa argumentação, a DEFAM não chegou a analisar esse ponto, mas o Ministério Público detectou que foram algumas dos empenhos já foram calculados inicialmente pela DEFAM. E um ponto que gera divergência, senhor presidente, no que diz respeito se vai ser acolhido o histórico do empenho em detrimento de todo o empenhamento prévio, né? Porque ele empenha em uma fonte diferente, que não está vinculada à educação, por exemplo, e
quando vai fazer o histórico do empenho, aí ele diz que realmente se destinou a alguma escola ou alguma despesa que tem a ver com a educação. Nós entendemos que, em havendo a escrituração contábil incorreta, com utilização de fonte de recurso que não é vinculada à educação, ela não deve ser computada, não obstante o histórico do empenho preveja que aquela despesa se destinou à educação. Então, porque se houver uma escrituração incorreta, caberia ao gestor anular o empenho e reempenhar na fonte correta, o que não ocorreu. Então, por essas considerações, o Ministério Público de Contas não acolheu a argumentação apresentada. Então, existe agora um argumento da DEFAM que acompanhou esse entendimento, mas analisando por amostragem também, mas acolheu a questão do histórico do empenho, sem considerar eventual erro de escrituração contábil, e o Ministério Público de Contas, adotando uma posição mais formal, mais consentânea com o que diz respeito à contabilidade pública e todas as suas fases, não acolhe esses empenhos que foram apresentados pela defesa, porque foram todos escriturados em fontes de recursos incorretas que não devem ser consideradas no cálculo da manutenção e desenvolvimento de ensino. Esse é o que tinha a acrescentar, senhor presidente. A prestação de contas, ela tinha sido julgada, as contas de gestão, o Ministério Público tinha opinado pelo julgamento de regularidade mensal, foi julgada regular mensal, a mesma coisa com o Fundeb, a mesma coisa com o FMS, onde foi regularidade plena, o mesmo ocorrendo com o FMAS. E Câmara Municipal. Ficou essa questão com relação às contas de governo. Acho que são bem pertinentes as questões levantadas pelo doutor Márcio. Pode, concedo sim a palavra. Embora esse processo já tenha tido a discussão, mas como já decorreu-se algum tempo e o Ministério Público se manifestou, Vossa Excelência pode sim se manifestar. Obrigado. Senhor conselheiro presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Em 2015, a Prefeitura de Marcolândia aplicou em educação 27,63, em Fundeb 64,90. Em 2016, que é o caso agora, não foi diferente. Em termos numéricos, aplicou 7.963.000 em Fundeb, 732 mil de recursos próprios no FME e 126 mil na Secretaria de Educação. Então, essa somatória deu 26,42 do índice de educação e 65 do Fundeb. Ocorreu que, em virtude da não atualização na época do programa de computador, que empenhou na fonte 008 os 732 mil do FME, quando o correto, que já foi atualizado, o correto seria na fonte 001, Tesouro Municipal. Diante do índice que a DEFAM encontrou, a princípio, de 18,40% somente, então, a Prefeitura fez um levantamento e, pessoalmente, o contador veio aqui e trouxe folhas de pagamentos, todos os relatórios, ordens bancárias, notas de empenhos, enfim, todo o aparato que diz respeito aos gastos dos 732 mil.
entregou à diretoria da DEFAM e o diretor reanalisou e considerou que realmente era correto o que foi empenhado no FME, os 732 mil, ele glosou, ele excluiu somente R$ 652, somente. O cálculo da reanálise do diretor da DEFAM somou R$ 731 mil. R$ 731 mil. Então, diante desses fatos, o diretor da DEFAM foi a favor que o índice de educação da Prefeitura de Marcolândia em 2016 é 26,42%. É o que eu gostaria de dizer. Essa prestação de contas, como eu disse, todos os fundos, Senhor presidente. bem como as contas de gestão, foram consideradas regulares pelo próprio Ministério Público e ficou essa pendência com relação às contas de governo. Eu acho que muito mais falha, porque a própria instrução deu margem para essa situação. Então, seria, no meu entendimento, desproporcional, sem com isso, é o que eu estava me colocando, levar em consideração as pertinentes observações que fez o Ministério Público, doutor Márcio, mas eu acho que, como foi assim, no decorrer já do julgamento que essa questão foi levantada, e a prestação de conta no seu todo é uma prestação de conta de boa qualidade, é assim que ela se manifesta, eu acho que ficaria desproporcional, sem reabrir a discussão, você chegar a uma possibilidade de recomendar a aprovação. E esse contexto aí seria, se fosse você reabrir a instrução para ela, neste contexto, apontar uma situação assim. Porque eu vejo aqui os pontos. Ó. As falhas que eu considero que não estão sanadas, por exemplo, não foram os balancetes. A LDO e a LOA teve um atraso médio de 101 dias. De fato, essa é uma falha que poderia ter sido... não existisse ou que existisse uma situação menor. Mas, por outro lado, ingresso extemporâneo da prestação de contas, 130 dias de atraso. Aqui a lei foi de pouca monta e esse teria sido capaz de praticar análise, diante do senhor condicionado. Peça ausente. Aí tem as peças ausentes, envio do balanço geral, 9 dias de atraso. Déficit na receita total arrecadada. Essa falha foi parcialmente sanada. Registro a maior da COSIP foi parcialmente sanada. Descumprimento do índice de manutenção do ensino. Com essas observações aí, mas o está acima do limite do mínimo previsto por lei. Mesma coisa de pessoal. Então, nesse contexto aí, eu vou considerar, eu vou discordar só nesse ponto do Ministério Público, ainda que acho que as observações tenham realmente servido, doutor Márcio, para nos outros processos, que isso aqui você teria que... Vários municípios, como Vossa Excelência colocou, estão nessa situação, né? Não é isso? A DEFAM informou que houve uma mudança que se iniciou a partir de 2016, que vai ter uma polêmica no que diz respeito ao cumprimento de índice. Mas é preciso que haja uma discussão maior, inclusive no âmbito plenário, para definir qual vai ser a interpretação que vai ser dada sobre essa questão, né? Então é preciso que seja levada à discussão plenário, e já com a participação da DEFAM e possivelmente com alguns auditores que trabalham no Ministério Público de Contas para deliberar sobre essa questão. É por essa razão que eu digo, eu reconhecendo a qualidade da manifestação do Ministério Público, que é prudente, doutor Márcio, acho que a Vossa Excelência tem razão, o plenário realmente se debruçar disso, mas eu acho que, por exemplo, você pegar já diante de uma interpretação que o próprio DEFAM já vê que vai dar uma discussão ampla, e você partir do princípio de que sem reabrir a discussão, para poder fazer uma investigação mais específica sobre o que é objeto ali daquela discussão, chegar à conclusão que o mais lógico é reprovar para poder fazer um recurso de reconsideração, não me parece o caminho mais oportuno. Reabrir a discussão, são muitos processos, pode gerar um atraso nessas análises de uma forma
não é uma coisa aqui que esteja aqui vinculada à improbidade, porque a questão da improbidade é mais no âmbito da prestação de conta de gestão. Não é que lá não seja possível também, mas é mais incomum. Então, por essa razão, eu vou entendendo que essa discussão no plenário vai nortear o rumo e entendendo que vai terminar servindo mais de base para o ano de 2017. Eu vou só discordar do Ministério Público desse ponto e vou votar recomendando a aprovação com ressalva às contas de governo. Conselheira Lília. Acompanha o relator. Conselheira Valtânia. Ele cumpriu ou não? Essa aqui é a polêmica. Questão, doutora Valtânia. A DEFAN entendeu que sim? Que está cumprido, né? Agora, só que a própria DEFAN diz, como colocou bem aí o doutor Márcio, que ela entende que houve uma mudança de interpretação que vai gerar uma série de questionamentos com relação a vários processos de 2016. E eu achei mais prudente, já que por análise feita atinge o índice, que essa discussão seja feita no plenário e aí, se for o caso, leva-se em consideração. Ou então reabre-se a discussão para poder oportunizar e esclarecer. Esclarecer aqui. Relatada a ausência de recolhimento. O José Admissão de pessoal, edital número 001/2015. Com a palavra o doutor Jackson Nobre Veras. Enquanto a doutora Valtânia se prepara para relatar os que estão a pedido de inversão. Ok. Então, vou relatar processo de admissão de pessoal da Prefeitura Municipal de Paulistana. Trata-se de procedimento relativo à análise do edital do concurso público número 1/2015. Esse processo, inclusive, senhor presidente, ele já veio aqui ao plenário, à Câmara, perdão, e naquela oportunidade ele foi convertido em diligência para que o prefeito municipal juntasse instrumento normativo de criação dos cargos de professor. Foi dado um prazo de 60 dias, consta aqui certidão de que não foi apresentado qualquer documento por parte do gestor. Mas ontem no meu gabinete, eu estou até estranhando ela não estar presente, teve a advogada dizendo que esta lei já teria sido aprovada, mas o gestor não fez a juntada da lei ao processo. Eu vou já poderia julgar, mas eu vou adiar esse processo por uma semana, até a próxima quarta-feira, para que seja então juntado essa lei, ou então, caso não seja juntado, prosseguiremos com o julgamento. Então estou propondo a retirada por uma sessão.
Excelência pode continuar com outro processo. Processo, representação com medida cautelar contra a Prefeitura de Capitão de... Não. Cocal dos Alves, né? Pronto, Vossa Excelência pode... Trata-se de representação, é o processo TC 019931-2017. Representação contra a Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves. Tratam os autos de representação formulada pelo Ministério Público de Contas, peticionando para que seja notificado o gestor do município de Cocal dos Alves no exercício 2017, vez que esse município se encontra acima do limite legal dos gastos com o pessoal, para que apresente num prazo de 15 dias um plano de adequação ao índice legal a ser implementado até 30 dias, visando restabelecer o equilíbrio orçamentário e financeiro do município, como prevê o artigo 169, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e em caso de descumprimento que seja aplicada multa no valor correspondente a 10.000 unidades fiscais de referência. O pedido do Ministério Público de Contas foi acolhido pelo relator, que em decisão monocrática recebeu a representação, determinando a notificação do gestor da Prefeitura para atendimento das solicitações do Ministério Público de Contas. Assegurando a ampla defesa e o contraditório, foi realizada a citação do senhor prefeito, qual, uma vez notificado, manteve-se silente, conforme certidão acostada à peça 11. Depois disso, o Tribunal de Contas determinou ao gestor do município de Cocal dos Alves, no exercício 2017, senhor Osmar de Souza Vieira, para que apresentasse no prazo improrrogável de 15 dias, contados da juntada do AR, um plano de adequação ao índice legal dos gastos com o pessoal, a ser implementado em até 30 dias, visando restabelecer o equilíbrio orçamentário e financeiro do município, considerando que o gestor responsável não apresentou qualquer justificativa perante esta Corte de Contas e que cabe ao gestor provar que cumpriu as determinações do tribunal. Opina pela procedência da representação com aplicação de multa de 10.000 unidades fiscais de referência. Opina ainda o Ministério Público, depois de julgada a presente representação, sejam os autos apensados à prestação de contas do município no exercício 2017, para que repercuta negativamente no julgamento da mesma. Opina-se, por fim, que se o gestor não tiver dado cumprimento às determinações deste tribunal até 31 de dezembro de 2017, ou seja, não ajustar as despesas com o pessoal ao limite legal, que seja aplicada a sanção de 100% do valor da multa em razão de descumprimento da determinação, como prevê o parágrafo 1º do artigo 206 do Regimento Interno. É o parecer da doutora Raíssa Maria Rezende de Deus Barbosa, senhor presidente. Seu relatório. Está em discussão, em votação. Eu queria ouvir aqui a opinião da Câmara, formar meu convencimento. Não sei se o doutor Márcio está a par desta posição, se isto é algo do Ministério Público ou somente o entendimento da doutora Raíssa. Essas representações que estão sendo apresentadas contra os municípios por descumprimento do limite de gastos com o pessoal. Então, as notificações são para que eles apresentem um plano de adequação no prazo de 15 dias e esse plano deve ser implementado em até 30 dias, visando o restabelecimento do equilíbrio orçamentário e financeiro do município. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece prazos diferentes deste aqui requerido pelo Ministério Público. E eu queria ouvir do doutor Márcio se isso foi objeto de alguma discussão lá no Ministério Público ou é somente esta a proposição da procuradora. Bom, esse tipo de análise no que diz respeito à
análise de índice de despesa com o pessoal, dentre outras medidas, está dentro do que se propõe o Ministério Público em fazer uma fiscalização concomitante, né? Então, analisando essas questões, o Ministério Público encaminha representações e pede que o tribunal fixe um prazo para a correção da ilegalidade. É certo que a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez descumprido o despesa com o pessoal, impõe que o gestor, nos 2 quadrimestres seguintes, recomponha a despesa ao patamar inferior ao máximo permitido, né? Sendo 1/3 dessa redução tem que se dar no primeiro quadrimestre após o descumprimento do índice. Nesse caso concreto, eu não sei se ele já estava há algum tempo descumprindo. Se ele já vem descumprindo há algum tempo, ele já deveria ter adotado medidas no sentido de reduzir. É preciso apurar se foi o primeiro quadrimestre em que foi apurado o descumprimento ou se ele já vinha descumprindo antes. Se ele já vinha descumprindo antes, ele já está em mora com a Lei de Responsabilidade Fiscal, então um prazo de 30 dias seria razoável. Mas se for a primeira vez que ele descumpriu, no primeiro quadrimestre de apuração em que houve descumprimento, realmente esse prazo seria muito exíguo e destoaria do que consta na LRF. Então, a gente precisa saber exatamente se ele já vinha agindo de forma reincidente no descumprimento desse índice ou não. Se ele já vinha descumprindo, realmente tem que dar um prazo mais curto para que ele, já visto que ele já teria que fazê-lo antes e não fez. Então é preciso só ver, se no caso concreto que eu não tenho como informar agora, se o município de Cocal dos Alves já vinha descumprindo o limite de despesa com o pessoal antes desse período de apuração. Eu vou pedir então, senhor presidente, que seja suspenso o julgamento, que eu vou entrar em contato aqui com a DEFAM para obter uma informação e retomo ainda nesta sessão. Doutora Lília, julgar os processos que... Senhor presidente, senhoras e senhores, conselheiros, nobre membro do Ministério Público, doutora Jaruza, secretária, tratam os autos da prestação de contas do município de São João da Canabrava, exercício de 2015, ao município de coeficiente 0,6, com receitas previstas e despesas fixadas na lei orçamentária de pouco mais de 13 milhões. Do FM governo de demonstração de saldos seguinte, referente a dívidas com a Gespis e a Eletrobras, que eu tenho aqui já um anexo comprovando a adimplência com a Eletrobras. Conta de gestão, o seu gestor é o senhor Elson Silva Souza. Conta de gestão, ausência de processo licitatório para alguns objetos, terceira e quarta medições de um serviço de construção de um ginásio poliesportivo. Uma pavimentação em paralelepípedo, uma contratação de contador, sem observâncias dos prefeitos constitucionais, aquela história da inexigibilidade que não fica demonstrada, a questão da notória especialização, etc, etc.
Débitos com a Eletrobras, no montante de pouco mais de R$7.000, mas, como eu disse, eu tenho aqui uma declaração da GESP, aqui eu estou falando do lado da GESP, mas da Eletrobras, dizendo que está tudo kit. Processo apensado aos autos versa sobre uma representação impetrada pelos vereadores do município, apontando algumas irregularidades na gestão. A unidade técnica fez análise e verificou a procedência dos seguintes itens: não recolhimento junto ao INSS de contribuição previdenciária de da servidora Claudiné Maria de Carvalho Abreu, referente a... Houve o desconto, mas não houve a contribuição. A defesa esclareceu que houve apenas um erro e depois a análise técnica confirmou que realmente estava tudo kit. Ou seja, se foi pago a posterior, mas foi pago. Contratação de veículo tipo carroceria aberta em estado de deterioração avançada, fato que ficaria impossibilidade de executar os serviços. A DEFAN entendeu que não havia possibilidade de averiguar o real estado do veículo. Esses aqui foram frutos de denúncia, ok? Pagamento de grande quantidade de áreas ao senhor Fernando Francisco de Souza pela realização de viagens em um veículo tipo D20 de sua propriedade. O valor todo foi no montante de pouco mais de R$ 82.395. Sobre essas denúncias, foram anexadas 6 denúncias, 2 foram consideradas procedentes, uma não foi possível a verificação da veracidade ou não do fato, e as outras 3 foram consideradas improcedentes. Isso pelo órgão técnico, né? O Fundeb aqui ficou só restos a pagar no valor de pouco mais de 12 mil, é ano de 2015, sem comprovação financeira. O FMS... foi apontada inicialmente uma única falha, mas depois foi considerada sanada durante a análise do contraditório. A Câmara Municipal, gestor é o senhor Walter Manuel da Silva, ficou constatado aqui algumas peças ausentes. Contratação também de contador, a exemplo lá da Prefeitura, e agora também um assessor jurídico, o contador de 48 mil, assessor jurídico de 24 mil, sem observância daqueles princípios constitucionais. Uma variação de 6,50% do subsídio dos vereadores, sem o respaldo da norma legal. Eles passaram de 1.848 para 1.968. Ele encaminhou depois, a defesa encaminhou a lei do subsídio. O problema é que não comprovou a sua publicação. E esclareceu também a análise técnica, que a variação do subsídio no decorrer da legislatura não seria possível. Inclusive, nós temos até agora uma consulta que eu julguei, acho que a semana passada, ou atrasada, a respeito disso, e tem o posicionamento agora do tribunal que deverá servir para todos os casos. O Ministério Público de Contas, na pessoa do Dr. Plínio, se manifestou pela emissão de parecer recomendando a aprovação das contas de governo, irregularidade das contas de gestão e multa, procedência da denúncia em relação a duas das situações, uma delas sem saber ou sem ter condições de averiguar, e as outras 3 improcedentes, com aplicação de multa ao gestor. Regularidade às contas do Fundeb, regularidade também as do FMS, regularidade com ressalvas às contas da Câmara e aplicação de multa, e comunicação à Procuradoria-Geral de Justiça a respeito dos fatos aqui colocados. A mesma coisa, comunicação ao promotor de justiça. Este é o relatório, senhor presidente, solicito que Vossa Excelência submeta a discussão. Está em discussão. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheiro Kennedy Barros, excelentíssima conselheira relatora Lilian Martins, na figura de quem saúdo os demais conselheiros e presentes, nobre representante do Ministério Público. Bom, como já relatado pela excelentíssima conselheira Lilian Martins, trata-se de prestação de contas do município de São João da Canabrava, no exercício de 2015. Inicialmente, excelências, como demonstração do irrestrito cumprimento aos princípios e normas legais e morais e a observância obrigatória pelo bom administrador público, permitimos-nos destacar que as falhas apontadas foram todas apenas de caráter teórico e formal,
sem qualquer indício de atos praticados pelo gestor que possam ensejar dolo, má-fé ou apropriação ilícita de bens ou recursos do ente público. Importante ainda salientar, excelências, que no exercício de que se trata, a pauta pelo bom cumprimento da lei, eficiência e moral administrativa foram rigorosamente seguidas pelos gestores. Destaquei aqui alguns pontos que considerei teriam necessidade de maiores esclarecimentos. No que se refere ao subitem 2213 do relatório da DEFAM, a mesma considerou como falha não sanada a questão de adimplência junto à Eletrobras, uma vez que foram juntados certidão de adimplência do exercício de 2016 e não de 2015. Neste momento, excelência, gostaria de salientar que o município encontra-se totalmente adimplente junto à Eletrobras, também do exercício de 2015, conforme certidão de adimplência emitida pela própria empresa, que foi juntada aos autos do processo na data de ontem. No que se refere à denúncia que consta no processo, verificando o parecer do Ministério Público de Contas, restaram remanescentes 2 pontos. Sobre a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias, foram enviados na defesa extrato previdenciário comprovando os pagamentos atinentes ao período em que a servidora citada, a senhora Claudineia Maria de Carvalho Abreu, prestou seus serviços. No próprio parecer do Ministério Público de Contas, restou comprovada a retenção da contribuição previdenciária da servidora em questão. Nesse ponto, a falha foi considerada parcialmente sanada. No segundo ponto, ao que se refere à denúncia de que houve o pagamento de 36 diárias ao senhor Fernando Francisco de Souza, referente ao serviço de realização de viagens, verifica-se que na página 13 do relatório de contraditório da DEFAM, a mesma constatou que o fato relatado não se trata de pagamento de diárias, conforme afirmado na representação, mas sim arrendamento para a utilização de veículo, conforme contratos e licitações acostadas aos autos. Diante do exposto, excelências, requer-se que, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, seja emitido parecer prévio de aprovação das contas de governo do município de São João da Canabrava, exercício de 2015, que sejam julgadas regulares as contas do Fundeb, FMS, da Câmara de São João da Canabrava, também do exercício de 2015 e, por fim, que sejam julgadas também regulares as contas de gestão da Prefeitura Municipal de São João da Canabrava, exercício de 2015, na responsabilidade do gestor, senhor Elson Silva de Souza, e que sejam julgadas improcedentes as denúncias formuladas no processo apensado aos autos, uma vez que todas as falhas foram devidamente explicadas, sendo desproporcional e irrazoável qualquer outro julgamento, uma vez que as falhas remanescentes foram de caráter meramente formal. Obrigado. Continue a discussão. Em votação. Como é seu nome, doutor? Vitor. Vitor, você é do mesmo escritório do doutor Frederico? Sim. É porque está vendo a questão da procuração, se consta aí os outros para ver se... Porque se não for, você tem um prazo regimental para juntar. Bom, senhor presidente, então agora já votando em relação às contas de governo, eu vou acolher na íntegra o parecer ministerial, votando pela aprovação das contas de governo do município de São João da Canabrava. Quanto às contas de gestão, em relação ao processo de execução das obras de construção do ginásio poliesportivo, no valor de 347 mil, que apesar da observância de inconsistência contratual em relação à terceira e quarta medições, que nesse caso especificamente foi 57 mil, eles estão vinculados ao contrato firmado ainda em 2010. Portanto, assim, são falhas que verificadas no certame e na forma de vigência deste, que não devem ser atribuídas exclusivamente ao gestor agora sendo julgado, porque ele transcendeu outros mandatos. Então, assim, o valor específico em relação ao questionamento aqui, de 347, foi em relação a só 57 mil. Entendemos que não houve nenhum tipo de má-fé nessa questão. De igual forma, também ocorreu em relação à contratação de serviços de pavimentação poliédrica, tudo, que foi um contrato assinado ainda no ano de 2013, todos antes da gestão do atual gestor.
e em que pese o não envio de alguns documentos solicitados e exigidos pela lei de licitações, as falhas também não devem ser atribuídas só a esse gestor. Em relação aos fatos denunciados, eu já falei anteriormente, e agora a defesa confirma aí que realmente elas não se mantiveram como sendo realmente a única coisa que ficou ainda um pouco inexplicável foi a questão das diárias do motorista daquele carro, que ele parece que alugou o próprio carro. Mas nada que representasse importante no município desse porte. Então, a questão da GESPISA, da CEPISA, todas elas foram realmente já sanadas. Então, considerando aqui que essas ocorrências remanescentes não foram suficientes para macular as contas, eu vou divergir do parecer ministerial, votando pela regularidade com ressalvas, as contas de gestão, aplicando a multa do gestor de 400 UFRs. Eu até estranho, porque assim, essas contas elas foram todas propostas pela regularidade, não foi regularidade com ressalvas. A única realmente proposta foi a questão das contas de gestão. Fundeb também pela regularidade, também aqui acolhendo o parecer ministerial, total regularidade, a senhora Elisângela dos Santos Chagas. Fundo Municipal de Saúde, também ante a ausência de falhas, também regularidade, senhora Francisca Eneide Silva de Souza. A Câmara Municipal, eu vou também acolher o parecer do Ministério Público, votando pela regularidade com ressalvas, as contas aqui da Câmara Municipal, e aplicando aqui ao gestor uma multa de 200 UFR. E não vejo nenhum motivo, vou divergir da manifestação ministerial, que eu não vejo nenhum motivo para a comunicação ao Ministério Público Estadual, porque eu não vislumbrei nenhuma razão suficiente para o caso em tela. É o meu voto. Conselheira Valtânia. Só que escolha o voto do doutor Jackson, eu me distraí, que eu não acompanhei. Conselheiro Jackson. Também voto com a relatora, aprovado por unanimidade, dando sequência à pauta. Posso agora relatar, Valtânia, para relatar os dois processos que foram pedidos de inversão. Presidente, o primeiro processo... Na realidade, 3. TC 19138 de 2017, que é um processo seletivo, edital número 9 de 2017, para contratação temporária de pessoal no âmbito da Prefeitura Municipal de Uruçuí. Pois bem, esse processo, foram relatadas algumas falhas aqui pela DERRAP, no primeiro momento, que foram as seguintes falhas. Foi analisado nos termos da resolução número 23 de 2016. Foram as seguintes: não envio da declaração indicando a necessidade temporária de excepcional interesse público que justifique a contratação e ausência do ato designando a banca examinadora. Não caracterização de necessidade temporária com a indicação de uma das hipóteses previstas na Lei Municipal número 629 de 2013, a teor do disposto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Impropriedades editalícias, tais como ausência de previsão de envio dos recursos por endereço eletrônico, meios inacessíveis para inscrição e irregularidades quanto à cláusula que prevê as hipóteses de impedimento e suspeição dos membros da comissão organizadora, ausência de indicação da quantidade de vagas reservadas às pessoas com deficiência. E, após a análise, foi determinada a citação do prefeito municipal para formalizar a defesa e regularizar as falhas. Conforme certidão nos autos, o gestor apresentou manifestação tempestivamente e o contraditório, o setor técnico do contraditório, a DERRAP, concluiu que permanece a pendência no envio ao sistema RH Web de todos os documentos referentes ao processo seletivo. Permanece a não caracterização da necessidade temporária a teor do disposto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Não obstante a gravidade da falha, quanto às hipóteses de suspeição e impedimento da banca examinadora, em face da certidão de item 17, a divisão técnica entende que não houve prejuízo ao certame quanto a este aspecto. Assim, recomendou a correção desta e das outras falhas editalícias citadas em certames futuros.
Em virtude das alterações no procedimento de fiscalização de atos de pessoal promovidas pela Resolução TCE número 23 de 2016, bem como considerando a ausência do cadastramento de admissões até o momento, a divisão ressalta que o processo seletivo já foi homologado, portanto, encontra-se maduro para análise de sua regularidade. E conclui o seguinte: o processo seletivo ostenta vícios ainda não sanados que prejudicam a regularidade do procedimento e, por consequência, das futuras admissões, a saber, não caracterização da necessidade temporária de excepcional interesse público. Eu chamo a atenção para esse fato aqui, dessa ausência dessa certidão. Aqui no decorrer do relato, os senhores entenderão por quê. Após os autos forem encaminhados ao Ministério Público de Contas, deixa eu ver quem se manifestou no Ministério Público de Contas, o doutor Leandro Maciel, que opinou nos seguintes termos: assim sendo, com fulcro no artigo 2º, inciso 11 da Lei nº 5.888 de 2009, o Ministério Público de Contas entende que o gestor responsável deve adotar as medidas necessárias para anular o processo seletivo do edital número 9 de 2017, 18 de agosto de 2017, da Prefeitura Municipal de Uruçuí, comprovando-as nos presentes autos no prazo de 45 dias. Além disso, opina-se pela aplicação de multa ao gestor responsável, com fulcro no artigo 79, incisos 2º e 8º da Lei 5.888 de 2009, que é a lei orgânica do Tribunal. Pois bem, processo, o gestor encaminhou já memoriais já essa semana, através do advogado. Foram protocolados memoriais ontem, dia 17/4, afirmando que o processo seletivo para a contratação de profissionais foi fundamentado, na verdade, no inciso 5º da Lei 629 de 2013, que prevê a contratação de pessoal técnico especializado ou operacional para a realização, elaboração e execução de projetos, serviços e obras decorrentes de termos de cooperação, ajuste, convênio ou similar, com prazos determinados, bem como implementados mediante acordos internacionais ou de âmbito federal, desde que haja em seu desempenho subordinação do contratado ao órgão público, vedado o aproveitamento dos contratados em qualquer outra área da administração municipal, alegando que estes profissionais atuariam na execução de programas federais, como o Programa Saúde da Família, PSF, Brasil Sorridente, dentre outros. Quero ressaltar que aqui a contratação é para profissionais da saúde, médico, dentista, psicólogo, enfermeiro, esse processo seletivo, que eu não havia dito. Contudo, tem uma consulta, que foi até da minha relatoria, consulta TC 2561 de 2016, em que o plenário decidiu que é possível, sim, a contratação por tempo determinado, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em razão da temporariedade e instabilidade dos programas federais. Contudo, não há menção no edital, assim como o gestor também não colacionou documentos que comprovem que os profissionais oriundos do processo seletivo em análise seriam contratados para a execução de programas federais. Pois bem, estava aqui analisando essa questão, por isso eu até peço desculpa por ter me distraído e por ter ainda postergado o julgamento, mas exatamente porque fiquei numa dúvida. Eu já estava aqui, o meu voto está pronto para seguir o Ministério Público, estava pronto aqui para seguir o Ministério Público de Contas, no sentido de que o gestor seja compelido a anular o processo seletivo e dar início a outra, para que faça um processo seletivo sem os vícios presentes nesse processo. Mas o que permaneceu aqui, que eu considero essencial, foi a questão da não caracterização dessa situação emergencial que enseje essa situação emergencial que seja a contratação temporária, o excepcional interesse público. Aliás, a situação que enseja essa
contratação. E eu, ao invés de determinar logo a anulação, presidente, senhores julgadores, já determinar a anulação, aí a irregularidade do processo seria, as consequências, eu acho que seriam muito negativas para o município, para o interesse público, certo? Conversando, do ponto de vista prático, seria um caos. Então, eu decidi determinar o advogado ainda estar presente, que ele junte essa declaração, porque essa questão de programas federais só foi dito agora, só foi dito agora nos memoriais, em nenhum momento foi falado isso na abertura, que seria parte integrante do edital, seria até prévio ao lançamento do edital, a caracterização dessa situação, que não significa apenas o gestor dizer que vai ser para esses programas federais. Não, ele vai ter que, nessa motivação, nessa declaração, ele vai ter que caracterizar de forma plena a situação do município, quantos servidores, quais são os programas federais que estão previstos, quantos servidores, quantos médicos o município tem, por que tem que haver essa contratação para isso. Então, presidente, como o advogado já está aqui, eu vou retirar e aguardar essa juntada dessa declaração, dessa caracterização, dessa situação que justifique tal contratação, sendo que não foi contratado nenhum desses, mas, segundo me informou, presidente, pode ser só na próxima sessão, eu posso até trazer, vai depender, então, por isso que eu preferia, eu vou colocar 2 sessões, certo? Para dar tempo de... Porque se ele não trouxer, aí eu já tenho como julgar, já tenho a minha opinião, mas eu preferi dar esse tempo, retirar, exatamente para que o gestor tenha a oportunidade de trazer, mesmo já tendo havido a defesa, mas eu penso que para o município seria pior. Fui pensar do ponto de vista prático, se declararmos que é irregular, não vai ter que dar início, vai ser dado início a um outro processo, vai demorar muito mais, ou então contratar sem nenhum processo simplificado, que seria uma irregularidade ainda maior. Então, eu vou... peço até que o advogado mande o quanto antes essa caracterização dessa situação. Não é questão só de formalismo, não é para que se veja exatamente, para que essas admissões fiquem vinculados ao interesse público mesmo, que vai estar caracterizado, certo? Qual é agora? Ribeira, não é? Pois bem. Então, aqui nós temos o advogado, o doutor Tiago é o denunciante. Bom dia, senhora relatora. Exatamente. Certo. Pois então, vou relatar, o doutor Vigílio está aqui pela defesa. TC 3.229 de 2017, que trata de representação apresentada pela senhora Silana Maria Aguiar Silva, presidente da Câmara Municipal de Ribeira do Piauí, e outros vereadores, tendo como objeto a apuração de suposta irregularidade na edição do Decreto de Emergência número 11 de 2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios em 2 de fevereiro de 2017, bem como a contratação direta, sem licitação, de posto de combustível para fornecimento no ano de 2017 de R$ 541.380, conforme publicação do dia 9 de fevereiro de 2017, no Diário Oficial dos Municípios. Ressalte-se que a representação não acostou documentos comprobatórios de suas alegações. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, foi citado o gestor responsável, tendo este apresentado defesa, o nome do representado é Arnaldo Araújo Pereira da Costa, prefeito. Tendo este apresentado defesa
tempestivamente, expondo os motivos que o levaram à edição do decreto de emergência número 11 de 2017, bem como a contratação direta mencionada pela representante. Em seguida, os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, que emitiu relatório com a seguinte conclusão: diante de tudo que foi exposto acima, considerando o relatório de inspeção extraordinária, bem como as demais diligências realizadas, a primeira divisão da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, subordinada à Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, DEFAM, opina pela ilegalidade do decreto de emergência número 11 de 2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios em 2 de fevereiro de 2017, bem como da contratação direta sem licitação de posto de combustível no ano de 2017, R$ 541.380, conforme extrato publicado em 9 de fevereiro de 2017, no Diário Oficial dos Municípios. No entanto, com manutenção dos contratos decorrentes de tais atos, como forma de evitar o agravamento de prejuízo à sociedade. Sugere-se ainda, sem prejuízo de quaisquer outras providências julgadas cabíveis, sobretudo a nulidade do decreto em pauta, a aplicação de multa aos responsáveis e a pensamento do presente processo de inspeção ao processo de prestação de contas do exercício de 2017 do município de Ribeira do Piauí, para que as ocorrências aqui mencionadas sejam levadas em consideração quando do julgamento das contas anuais, nos termos do artigo 121 e seguintes da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, e artigo 185, inciso 1º, a linha B, e artigo 86, parágrafo 2º, e ainda artigo 246, inciso 24 do Regimento Interno. Os autos, então, foram encaminhados ao Ministério Público de Contas e o procurador Dr. Leandro Maciel do Nascimento emitiu parecer opinando nos seguintes termos: diante dos fatos apresentados, o Ministério Público de Contas, considerando o término da vigência do decreto de emergência municipal número 11 de 2017, entende ter havido a perda do objeto, quanto à discussão de sua validade ou não, fato este que não prejudica a análise da legalidade dos atos de gestão praticados com fundamento no decreto. Há, no entanto, irregularidade na contratação mediante inexigibilidade de licitação para aquisição de combustíveis, a qual deve ser considerada quando o julgamento da prestação de contas de gestão. Desta feita, opina-se pela procedência parcial da presente representação ante a irregularidade na contratação mediante inexigibilidade número 4 de 2017, não ficando demonstrada a exclusividade do contratado por parte do gestor responsável, com aplicação de multa ao responsável, com base no artigo 79, inciso 1º da Lei 5.888 de 2009. A pensamento dos autos, a prestação de contas do município de Ribeira do Piauí, exercício financeiro de 2017, para que sejam analisados os procedimentos de contratação direta levantados pela divisão técnica referentes às dispensas de licitações, quais sejam: processos administrativos 14 de 2017, 12 de 2017, bem como para que seja levada em consideração a irregularidade verificada no item A da conclusão, quando do julgamento da prestação de contas. É o relatório, senhor presidente. Solicito que coloque em discussão. Está em discussão, advogado com a palavra. Pelo denunciante, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente da segunda Câmara, conselheiro Kennedy Barros, excelentíssima senhora conselheira relatora, conselheira Valtânia, conselheira Lígia Martins, aqui presente, e conselheiro substituto Jackson, membro do Ministério Público de Contas, doutor Márcio. É um prazer retornar aqui a esta tribuna e a esta casa, atuando em mais um processo. Serei bem objetivo e direto, como eu creio que o caso requer, já que é uma denúncia que se restringe apenas, doutor Márcio, ao decreto de emergência. E eu queria apenas trazer alguns pontos que, ao meu ver, conselheiro, passaram desapercebidos aí ao longo da análise dessa denúncia. Ela versa o exercício de 2017, trata-se do decreto de emergência, que já foi apurado pela DEFAM, que não tem requisitos de existência nem de viabilidade da implantação do presente decreto. Então, não vou nem me tecer mais comentários acerca do decreto em si. Eu queria chamar a atenção para o objeto em destaque, que é a contratação do posto de combustível, conselheiro Valtânia. A publicação do extrato do contrato, que ocorreu em fevereiro de 2017,
traz aqui a assinatura ocorreu no dia 19 de janeiro de 2017. E o fundamento, conselheiro doutor Márcio, foi com base no 25.1, que seria justamente a exclusividade do serviço. Não precisa muito, basta que nós acessemos o site da ANP, o senhor pode fazer até do seu computador aí, e ao fazer isso nós vamos constatar que lá constam 3 postos cadastrados no município de Ribeira do Piauí. Um com data de 2011, um de 2009 e outro de 2008, salvo engano. Desses 3 que estão cadastrados no site da ANP, 2, salvo engano, e aí a defesa vai ter oportunidade de se manifestar a respeito desse fato, 2 se encontram em funcionamento e operam na cidade lá de Ribeira do Piauí. Então, a contratação com base no 25.1 não tem sequer fundamento, porque não há exclusividade no serviço de fornecimento de combustíveis no município de Ribeira do Piauí. Ultrapassada esta questão, que não existe a exclusividade, então o fundamento da contratação é ilegal, vamos ao valor. Estamos aí no período emergencial, já que teve o decreto, e foi feito um contrato no valor de R$500 milhão para o município que sequer tem frota para utilizar tais combustíveis. Fora isso, e aí só para tocar no decreto de emergência, eu não sei que emergência teria em Ribeira, no ano de 2017, o município foi agraciado com a implantação de um parque solar, se não me engano, que fez com que a arrecadação do município fosse às alturas. E apenas a implantação desse empreendimento foi suficiente para ultrapassar o FPM do ano inteiro. Apenas com esse empreendimento, doutor Márcio. Então, o município teve recurso muito além da previsão orçamentária do ano, em razão desse empreendimento particular. Então, daria para afastar qualquer dificuldade em pagamento de folha, pagamento de fornecedores, estruturação da máquina administrativa, não sendo necessária a implementação de contratação por exclusividade, inexigibilidade, dando para fazer as práticas administrativas corriqueiras da boa gestão pública, e que este tribunal defende. Dito isso, cremos que a contratação do posto foi ilegal, fundamento não há sustentabilidade, porque há mais de um posto no município de Ribeira do Piauí, e com esta questão entendemos que a contratação ilegal refere-se à imputação de débito. E aqui é o que viemos pedir aqui em plenário, em complementação da denúncia apresentada, que já que o valor é ilegal, que seja, se não for apurado no ato dessa denúncia, que seja aberta a respectiva e competente tomada de conta especial, que é o objeto pertinente para se investigar e apurar dano ao erário, que creio eu, já aponta indícios reais de que houve dano ao erário do município de Ribeira do Piauí, e se for aberto tomada de conta especial, certamente irá apontar e detectar e constatar o dano ao erário, devendo esse valor ser ressarcido aos cofres do município de Ribeira do Piauí. É o que se tem a pedir, ratificando os termos da denúncia outrora apresentada. Excelentíssima relatora. Advogado na palavra. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Kennedy Araújo, excelentíssima senhora conselheira relatora, doutora Valtânia Varenga, excelentíssima senhora conselheira, doutora Lília Mastinha, doutor conselheiro Jackson, eminente procurador de contas, secretária, colegas, advogado presente. Trata-se de uma representação em que a presidente da Câmara, a senhora Silana, argue imputando ao atual prefeito de Ribeira do Piauí de que ele baixou um decreto de emergência no início da sua gestão, em janeiro de 2017,
segundo a denúncia, a representação, visava a contratação de um posto de combustível e a prestação de alguns serviços públicos à comunidade de Ribeira do Piauí. Data vênia, de início, não merece acolhido a representação pelo seguinte. Preliminarmente, doutora conselheira, como Vossa Excelência no relatório destacou bem, pede dessa Corte o não conhecimento da representação, por falta de um requisito essencial legal previsto no regimento interno deste egrégio Tribunal de Contas, ou seja, não instruiu a petição inicial da representação com a documentação devida, que caberia à representante no momento em que protocolou a representação junto à STCE. É por isso que se pede que essa Corte de Contas não conheça da representação por ausência de requisitos legal. E aqui eu faço um adendo, senhor presidente, senhora conselheira, doutora Lília, principalmente Vossa Excelência, que já exerceu o cargo público, conhece bem a situação do interior. E no Brasil, atualmente, tem muita gente se prevalecendo de denúncias vazias, de delação A, de delação B, junto aos órgãos de controle interno. E aqui é mais uma denúncia vazia, em que setores da oposição querem utilizar, na verdade, o que está acontecendo no Brasil todo, os órgãos de controle para fazer política partidária. Principalmente no interior do Piauí, o que está ocorrendo muito, mas muito, conselheiro Valtênio. É o caso dos presentes autos. Olha, disto está se agarrando a denunciante, presidente da vereadora, presidente da Câmara de Vereadores, que no município de 4.000 habitantes, enche uma mala de papel, bota debaixo do braço e vou para o Tribunal de Contas, vou caçar o prefeito, sou presidente da Câmara e vou assumir o mandato. E faz aquela balbúrdia toda, seu procurador, no interior, numa pequena cidade, deixando a população apavorada e muitas vezes comprometida até a prestação de serviço público à comunidade. É o que acontece no caso dos autos. Mas a vereadora e seu pai aqui presente, que foi prefeito, que responde vários processos por improbidade administrativa, não tem nem moral para estar aqui denunciando, porque foi prefeito e responde vários processos por improbidade administrativa, inclusive condenado pela Justiça Federal, não teve a mesma coragem, a mesma vontade, usando da lei, de denunciar a gestora que ficou de 2013 a 2016, até dezembro de 2017, em que deixou, depois de perder as eleições, em outubro de 2016, o município num caos total, senhor procurador. E disto, em dezembro, quando a comissão de transição foi constituída pelo o prefeito eleito e a prefeita de então também a constituiu, mas só que não repassou nem os dados, ficou só no papel. Constituiu a comissão de transição, mas não passou nem os dados. Ao contrário, quando o prefeito assumiu, teve que constituir uma comissão para fazer o levantamento, o diagnóstico do município, uma auditoria interna, e constatou, e nós provamos através de fotografias, de relatórios que foi encaminhado a este tribunal, a situação em que se encontrava a estrutura física das escolas sem funcionar. Há 3 meses, que foi a partir de outubro, depois dele ser outubro, novembro e dezembro, nada mais funcionou. A unidade básica de saúde não funcionou por falta de pagamento, porque o pagamento do servidor passou a ser, senhor presidente, seletivo. Quem votou no meu candidato recebe dinheiro, quem não votou deixa de receber, embora fosse servidor efetivo, senhor conselheiro Jacques. Isso é que não se admite mais. E mais,
chegou a contratar diversos servidores que tinham concurso, entre aspas, classificado, fora da ordem de classificação, e houve a denúncia do atual prefeito ainda em dezembro, este tribunal. Houve uma denúncia do atual prefeito ainda em dezembro, este tribunal, pedindo bloqueio de conta. Infelizmente, o tribunal não bloqueou, apenas determinou que não fosse mais nomeado não servidor, tendo em vista o não cumprimento da ordem de classificação do concurso. E mais de ano 2016, houve a contratação de diversos servidores, e o município atual está sofrendo com essas consequências, senhor procurador, com várias ações, centenas de ações na Vara Federal do Trabalho em São Raimundo Nonato e em Floriano, onde nós estamos atuando na defesa do município, por contratação irregular, precariamente, sem um concurso público. E o município que está sofrendo com essas consequências. Mas a denunciante, para isso tudo foi normal. Foi normal que não tinha nenhuma máquina, uma patrulha que tem dado pelo parque sem funcionar, de pneu para cima, nem um ônibus escolar funcionando, a ambulância pararam com os 4 pneus no estepe. Folhas atrasadas, recolhimento ao INSS, embora tenha descontado do servidor que ele pagou, desde setembro sem recolher. Coleta de lixo, a última foi feita em setembro de 2016, outubro, novembro e dezembro, ao término do mandato. Como se diz no interior, o lixo está dando no meio da canela na cidade, senhora conselheira. Para começar o ano letivo, tinha que fazer estrutura, botar as escolas, comprar carteira, reformar as escolas, os postos de saúde para funcionar. Então, isso tudo, e nós encaminhamos para o tribunal, não justifica um decreto de emergência. Como disse no doutor parecer, embora já esteja prejudicada a questão do decreto de emergência, tendo em vista a ter escoado o prazo da sua vigência, mas, ao nosso ver, foi válido porque era necessário, naquele momento, para dar impulso à máquina administrativa, que o caos encontrado jamais foi visto no município de Ribeira. De tantos anos que eu tenho como advogado, há 30 anos, nunca tinha visto, segundo a auditoria feita pelo prefeito. A denúncia também, por isso que eu peço que seja dado provimento a improvimento a essa representação, seja negado, em razão do caos que se encontrava o município, e o decreto de emergência foi dentro dos ditames legais. Ao contrário da representação, senhor presidente, doutora conselheira, relatora, a contratação do posto de combustível para abastecer as viaturas, as máquinas da prefeitura, os veículos da prefeitura, não foi com base no decreto de emergência, não. Ela não se valeu, o prefeito não se valeu do decreto de emergência, não teve esse propósito, ao contrário do que diz a acusação aqui da tribuna. A contratação foi decorrente da falta de competitividade. O município de Ribeira, cadastrado junto à prefeitura, senhor presidente, só tem na cidade um posto de gasolina. Daí a exclusividade. Como é que vai se abrir um processo licitatório e ganha lá, senhor presidente, um posto localizado em Picos, em Floriano? Como é que vai levar uma patroa para abastecer, já que é proibido se armazenar combustível, já que é proibido se transportar combustível? A não ser se o município comprasse um caminhão-tanque. Daí a exclusividade. Ou será mais fácil toda vez sair 200, 100 quilômetros para abastecer um carro, quando chegar o tanque já está seco de novo? Que, na verdade, senhor presidente, o que está acontecendo hoje, como eu tenho um exemplo, não significa dizer, como eu tenho um exemplo aqui, o município de Nossa Rosemé tem 2 postos de gasolina e vai abastecer em Barras, que é 60 quilômetros, por causa da licitação. Qual é a economia do município? Qual é a eficiência da máquina administrativa?
Sabemos que a lei é para todos. Mas a lei em Brasília, a lei aqui em Teresina, em São Paulo, para aplicar ela lá no município de Ribeiro ou no rincões do Piauí afora, é diferente. Como diz o professor Jacobino, vamos aplicar o princípio da verdade real, da verdade material. O que é que ocorre no município do interior? Qual o interesse público aqui? O interesse público é prestar um serviço com eficiência. E é razoável de que se contrate um posto de combustível dentro dos padrões do preço normal, da economia, dos preços praticados no mercado, na região, se contrate um posto de combustível para fornecer a máquina administrativa dentro da própria cidade. É mais econômico. Isso é questão de lógica. É por isso, senhor presidente, que em razão disto, é que se seja negado provimento a esta representação. É bem verdade, como falou aqui o meu antecessor, advogado acusador, de que a receita do município aumentou em razão da usina eólica, com a exploração de energia eólica no município, que é dividido lá com a parte com o São João. Mas acontece que esses recursos só começaram a ingressar a partir do segundo semestre de 2017. Só a partir do segundo semestre de 2017. E a gestão iniciou, foi em janeiro de 2017. Senhora conselheira, senhor presidente, em janeiro precisava fazer a matrícula. Em fevereiro começava a abrir as aulas. Em janeiro precisava prestar serviço de saúde à população. E os postos estavam tudo fechados. As escolas sem funcionar, sem carteira. Até sem professores em determinadas matérias, em determinadas áreas. Daí a edição do decreto de emergência. Não foi visando burlar a lei para beneficiar a OAB para fazer contratos ilícitos, não. Por essa razão, senhor presidente, doutora conselheira, doutor procurador, peço venha a Vossa Excelência para que, dentro do conhecimento técnico, mas também dos fatos que ocorrem dentro do nosso município, senhor presidente, que foi político, conheceu bem o estado do Piauí, a conselheira Lília, que a realidade dos municípios é uma, quem anda nesse Piauí afora. E é o que acontece em Ribeiro, não é diferente de todos, não. Por esta razão, eu peço a improcedência da representação no método e, na preliminar, pelo não conhecimento em razão do requisito legal de que não foi instruído a representação com a documentação devida. Muito obrigado. Senhor presidente, a defesa já falou por último, a precluse. Que o fato dele ter sido citado, pelo menos 3 minutos, pelo fato de ter sido citado. Senhor presidente, senhoras conselheiras, 3 minutos. Senhor do Ministério Público, a única pessoa que não podia dizer que eu já desviei algum recurso era o tribunal. Eu não tenho um recurso. Eu passei 8 anos sendo prefeito. Eu nunca comprei uma nota fiscal fria. Correia ali mandava no interior vendendo nota fiscal fria, mas na minha cidade não teve. A única cidade do Piauí que teve nota fiscal fria e que eu denunciei na geleira, que o prefeito Arnaldo, lá de Ribeira, que hoje ele é advogado, foi o único que foi preso aqui no Piauí, foi o Dó Bacelar, irmão dele, e o prefeito de Ribeira do Piauí, que foi eu que denunciei ele na geleira, com notas fiscais frias. Esse decreto que o prefeito de Ribeira abaixou foi simplesmente para desviar o dinheiro da população. Olha, o posto de gasolina, ele fala que lá só tem um, lá tem 2. Um no Povoado Barrigudo e outro na Sede. Em outubro do ano passado, o prefeito foi a São Paulo com o dono do posto, Aloísio, comprou 80 passagens na sexta-feira para votar em Ribeira e no domingo já estava em São Paulo. Está aqui o processo, já sendo julgado em São Paulo. Segundo, você não podia nem ser advogado da prefeitura.
porque ele é advogado do prefeito do Tribunal Eleitoral e aqui na Prefeitura. O único criminoso que tem aqui é tu, que matou aquele deputado e não está hoje na cadeia porque... Não, é porque ele acha que, olha, eu não tenho um processo aqui no Piauí, nenhum processo. O tribunal sabe que eu sou a única pessoa que, quando eu faço uma denúncia, é porque eu conheço a realidade do município. O conselheiro, olha, os postos de gasolina, ele compraram um carro em maio, chegou em junho, gastou 15 mil litros de gasolina. Foi para pagar aqui 89 mil reais de passagem que veio de São Paulo para votar na prefeitura, para dar eleição para o prefeito. O único prefeito que foi preso no Piauí foi o prefeito dele, que fazia notas fiscais frias. O único prefeito do Piauí que foi preso algemado... Mas se atenha a matéria do processo. Quando pegou o prefeito de Ribeira, o mesmo contador da prefeitura de Ribeira era do Dó Bacelar. Por isso que o Dó Bacelar também foi preso. Mas eu era advogado dele. Eu sou uma pessoa que denuncia todo o roubo da Ribeira do Piauí. Enquanto eu existir, Ribeira do Piauí não vai ser julgado mais por roubo, não. Será possível que o prefeito, esse filho do prefeito... Tudo bem? O Arnaldo de Araújo Costa, ele é filho de Jorge de Araújo Costa. Ele era tesoureiro do pai. Hoje o pai é tesoureiro dele. Quer dizer, eles é quem faz nota fiscal fria. Presidente do tribunal, mande soltar Correia Lima. O maior ladrão de nota fiscal fria desse estado do Piauí é de Ribeira, olha. Já concluiu. Ele usou o decreto para contratar firmas inidôneas. Aqui, Capitão de Campos Construções. Eu fiz um vídeo, presidente. Concluiu lá em Capitão de Campos, não existe a firma. Aqui, a firma Quality Construção e Serviço. Também aqui na cidade aqui. Quer dizer, ele está desviando todo o dinheiro dessa emergência com notas fiscais firmes e idôneas. É o que eu tenho a dizer. Continua a discussão, Ministério Público com a palavra. Bom, senhores conselheiros, atendo-se ao que foi denunciado, a denúncia vai sobre 2 pontos. Eu pediria as partes que... Bom, a denúncia versa sobre 2 pontos. Um deles diz respeito à legalidade do Decreto de Emergência 11/2017, que já havia sido analisada pelo Tribunal, através da DEFAN, que fez uma análise não só do caso de Ribeira, mas de todos os municípios piauienses em que houve decretação de emergência por conta do início do mandato. Então, esse processo foi gerado o processo número 0035556/2017, em que foi analisados os requisitos autorizadores do decreto de emergência, tendo a Tribunal e a DEFAN, o Ministério Público de Contas, verificado que não foram preenchidos todos os requisitos para a decretação da emergência. Alguns pontos eram procedentes e outros não, foi julgado parcialmente procedente. E o que resta em relação a esse ponto é a DEFAN, que foi solicitado pelo Ministério Público de Contas, é a DEFAN analisar não a legalidade do decreto, mas a legalidade das contratações e auditar os contratos que foram advindos dessa situação emergencial relatada. Então, esse é um ponto que vai ser analisado na prestação de contas do município de Ribeira em relação ao exercício financeiro de 2017. O segundo ponto, que não se confunde realmente com a questão do decreto, é a contratação do posto de combustível, que foi não por dispensa, mas por inexigibilidade de licitação. Em relação a esse ponto, a análise do Ministério Público de Contas entendeu que houve irregularidade no procedimento. E um ponto relevante que deve ser analisado foi justamente em relação à ANP, como eu acabei de consultar, há realmente a inscrição de 3 revendedores de combustível no município. Então, o que eu vejo que há necessidade de apurar melhor essa questão. Então, penso que há necessidade do conselheiro Valtani, talvez, se Vossa Excelência entender assim, fixar um prazo para que seja enviado todo o processo de inexigibilidade para que seja auditado. Então, é preciso que, antes de abrir essa tomada de conta especial,
é importante que o tribunal receba toda essa documentação, seja dado um prazo para que a prefeitura encaminhe o processo de inexigibilidade, e daí, se for verificado algum indício grave de desvio e dano ao erário, seja aberta a tomada de conta especial. Mas no momento que nós temos uma informação de que, do site da ANP, de 3 postos de combustível, e foi contratado um posto por inexigibilidade de licitação com fundamento na exclusividade. Então, realmente, já há um indício muito forte de alguma ilegalidade na contratação. Mas, no entanto, eu acho prudente receber e analisar o processo administrativo que gerou essa contratação. Eu tinha a acrescentar, senhor presidente. Continua a discussão. Doutora Valtânia, para proferir o voto. Isso. Todo o processo. Gente, eu vou acatar aqui a sugestão do Ministério Público de Contas, no sentido de converter esse processo em diligência, até porque parece que já tem outros elementos também, outra representação em curso, e aí pode ser com o mesmo objeto. Aliás, não é o mesmo objeto, até fui procurada para que fosse aditada essa representação, mas eu achei por bem que fosse feita nova representação, tendo em vista que eram fatos novos, ia haver outra defesa, teria que haver nova defesa. Mas então eu acato a sugestão do Ministério Público de Contas para que seja feita essa diligência, no sentido de que seja trazido todo o processo de inexigibilidade, seja analisado aqui. Ser feita uma auditoria em cima desse processo. Assim, seja feita a diligência. Prazo para quê? Para juntada? Para a documentação, prazo de 5 dias. O advogado está aqui já pode ser considerado notificado para que traga toda essa documentação no prazo de, considerando 10 dias, ok? 10 dias, acho mais razoável. Então já... Toda a documentação referente ao processo. Processo 2 de 2000 Tem 3 postos e foi comprado em um. Foi feito um processo de inexigibilidade, né? Em pesquisa ao site da ANP, a gente pode verificar quem são os revendedores autorizados. De fato, não está instalado esses postos lá. Veja a data aí, são antigos, e lá não existe. Na cidade só existe um posto. De fato não funciona, não tem posto. Ou seja, ele existe de direito, mas não existe de fato. Não existe de fato. Aí só foi o quê? Para efeito de imposto, registra lá na prefeitura e tal, mas não existe o posto. A questão é essa. Então não vai resolver essa diligência do Dr. Márcio sugerida aí, não. É só uma inspeção em loco, né? Eu vou na defesa requerer diligência em loco e vai lá, não vai constatar a existência dos postos. Concluído. Lídia Martins. Acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Dando sequência à pauta, a doutora Valtânia ainda tem mais um processo, não é isso, conselheira? Eu tenho mais, eu acho. Qual seria agora? Eu digo é o de pedido de inversão. Qual seria? A senhora tem Barro Duro. Barro Duro. Rapaz, foi pesado, não foi? Ai, meu Deus do céu.
processo TC 20.110 de 2017, que trata de representação acumulada com pedido de medida cautelar formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Piauí em face do senhor Deusdete Lopes da Silva, prefeito municipal de Barro Duro. Sendo que até a data da interposição de 15 permaneceu a ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias referentes aos exercícios 2013, 2014, 2015 e 2016, totalizando o valor de R$ 4.082.781, não recolhidos sem parcelamento, conforme informação da Comissão Permanente de Fiscalização e Controle dos Regimes Próprios de Previdência Social. Em tal oportunidade, o Ministério Público de Contas requereu em síntese a notificação do representado para apresentar projeto de lei ou lei autorizativa específica acerca de parcelamento das contribuições previdenciárias pretéritas nos termos da portaria número 333 de 2017 da Receita Federal do Brasil, o bloqueio das contas do Fundo Previdenciário de Barro Duro em caso de não adotar as medidas anteriores, comunicação ao promotor de justiça da comarca. Garantindo-se ampla defesa e contraditório, foi determinada a citação do gestor da Prefeitura Municipal de Barro Duro, tendo este apresentado defesa tempestiva, bem como posteriormente apresentou justificativa complementar, conforme certidão. Após os autos forem encaminhados à DEFAM para análise da defesa, que concluiu que o município de Barro Duro atendeu ao pedido dessa representação em encaminhar projeto de lei solicitando autorização do Legislativo para realizar acordo de reparcelamento nos moldes da portaria número 333 de 2017, Ministério da Fazenda. Embora tenha a DEFAM constatado que o projeto de lei encaminhado foi convertido em lei, o município não comprovou a regularização da dívida pretérita do município junto ao RPPS, relativamente às contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas no período de 2013 a 2016, seja no âmbito desta representação, seja mediante nossos sistemas corporativos, seja mediante informações integrantes na base da Previdência. O município encontra-se com a certidão de regularidade previdenciária invalidada desde 26 de novembro de 2011. Por fim, submetidos os autos ao Ministério Público de Contas, o parquet reafirmou os termos do pedido inicial e requereu a procedência da presente representação, com a aplicação de multa ao gestor, com base no artigo 79, inciso 2º da Lei nº 5.888 de 2009, Lei Orgânica, a pensamento dos autos ao processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Barro Duro, exercício 2017, bem como para que a Comissão de Acompanhamento de RPPS seja comunicado para fins de fiscalização do cumprimento e parcelamento das dívidas. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, o advogado com a palavra. Bom dia, meus presidentes, a conselheira relatora, doutora Valtânia, demais conselheiros, conselheiras, servidores, advogados presentes, membro do Ministério Público e demais presentes. Especificamente sobre essa representação, conselheira Lilian, é preciso que se observe que a irregularidade ocorreu nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. E o prefeito que foi representado, o senhor Deusdete, assumiu a gestão da prefeitura apenas no ano de 2017. Então ele figura como parte ilegítima dessa representação. Quanto ao débito existente, conselheira Valtânia, não se nega que existe realmente uma pendência do recolhimento previdenciário desses 4 anos de gestão do então prefeito Chico Pereira, não do senhor Deusdete. Não, eu sei. A questão é que a lei foi editada sob a gestão dele. Ele que teria que procurar o Ministério da Fazenda para fazer o reparcelamento. Ou seja, assim, a intenção desse pedido de bloquear, a preocupação da comissão é que exatamente o gestor buscasse a forma de regularizar esses débitos, independentemente, porque isso aí vai ser discutido em outro momento, mas o importante seria o gestor buscar mesmo regularizar a situação desses débitos, assim, porque acho que foi em várias parcelas, assim, uma chance. Isso, olha, 200 parcelas. Existia débito tanto relacionado à contribuição de servidores quanto à patronal. Isso. Foi apresentado o parcelamento já e que está sendo pago mensalmente o relacionado ao recolhimento dos servidores.
Em relação à parte patronal, está sendo feito um levantamento dos balancetes, inclusive de anos anteriores a 2013, porque quando o então prefeito tomou posse, foi verificado que existia toda essa pendência, e inclusive de anos anteriores a essa denúncia estão sendo verificados. Porque esse aí foi um marco aqui do tribunal também, Isso. 2013, 2017. Então, até o presente momento, realmente a questão do parcelamento relacionado à contribuição previdenciária patronal, ela ainda não foi parcelada, né? Estão sendo feitas análises dos balancetes para posteriormente ser feito esse parcelamento, né? Então, diante da conduta que o prefeito vem tendo de pagar de recolher toda a contribuição referente ao ano de gestão dele, que está juntado ao processo a prova de que ele vem recolhendo corretamente, o cuidado que ele está tendo no primeiro parcelamento que já fez e a análise desses documentos. Quando faleceu, foi? Nada. O Chico Pereira foi o que faleceu, o anterior. Não foi o seu Deusdete, não. Não, o seu Deusdete é o atual, é o que assumiu em 2017. Tá. Então, diante da probidade, dos cuidados que o atual gestor está tendo, a defesa pleita pela não aplicação de multa ao atual gestor, tampouco o envio, o apensamento desse processo na prestação de contas do ano de 2017, que foi o que foi requerido pelo Ministério Público. E sim que ele seja apensado às prestações de contas dos anos que, de fato, foram deixados de ocorrer o recolhimento. Então, por causa disso, requer-se a improcedência da denúncia formulada pelo Ministério Público de Contas. Bom, continua a discussão. Deixa eu dizer, mas não foi assim comprovado essa. O que faltou para o gestor foi ter comprovado, ter buscado o Ministério da Fazenda para fazer esse parcelamento. Não. Quando foi que foi juntado? Foi editada uma lei que autoriza o parcelamento, certo? Cancelado o rol, né? Agora, o gestor ele não comprovou a regularização dessa dívida. Conselheira, eu peço até desculpa. Ontem, já tem no próprio relatório da DEFAN, tem informando desse parcelamento. Se a senhora dá uma olhadinha aí no relatório, ela fala que foi feito parcelamento em 6 parcelas. Que já tem, inclusive, a comprovação do pagamento de 6 parcelas. Isso. O de 4 milhões ele dividiu em 6 parcelas? Não, porque, como eu falei, não foi feito na integralidade, porque o restante está sendo analisado. Mas já existe um parcelamento relacionado à parte de servidores. A do patronal está sendo analisada. Não, de lá, só isso. Então, desculpa, então, mas não posso considerar que está sanado. Porque a parte do servidor é a parte menor. Aliás, a parte do servidor nem era permitido entrar no parcelamento. Agora foi que entrou. Então, Por isso que eu quero ser o mais tarde possível. Por isso que eu estranhei. Mas eu vou proferir então o meu voto. Entendi. Então tu vai. Pois bem, já. Votação, conselheira Valtânia. A DEFAN detectou inicialmente que o município de Barro Duro possuía dívida pretérita junto ao seu regime próprio, acumulado no período de 2013 a junho de 2016, na elevada monta de R$ 4.082.781, sendo R$ 2.939.362 da parte patronal e R$ 1.143.418 R$61 da parte do servidor. Diante da edição da portaria número 333 de 2017, do Ministério da Fazenda, que eu havia falado, que autorizou o parcelamento da dívida pretérita dos municípios junto à Previdência em até 200 parcelas, a divisão técnica solicitou providência ao Ministério Público de Contas no que tange aos 23 municípios com dívida pretérita não parcelada, caso do Barro Duro. Nesse sentido, o Ministério Público de Contas representou o município de Barro Duro, conforme descrito no relatório, o prefeito encaminhou a seguinte documentação: lei em que o Legislativo autoriza o Poder Executivo a parcelar a dívida
É a Lei número 3 de 2017, 24 de abril de 2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios de 5 de maio. Acordo de parcelamento referente à parte do servidor das competências de 11 de 2010 a 12 de 2012, no montante de R$ 1.130.547, parcelados em 60 meses. Ah, foi em 60, né? Não foi... Parcelas mensais iguais no valor de R$ 18.842, com débito da primeira em 15 de 6 de 2017. Dias de parcelamento do acordo número 577/2017, parcela de 1 a 6. Comprovante de pagamento das parcelas de 1 a 5 do acordo acima citado. Projeto de lei sem numeração e sem data dispondo sobre reparcelamento e parcelamento de débitos do município de Barro Duro, com seu regime próprio. Ao analisar tal documentação, a DEFAN concluiu que a documentação enviada pelo prefeito em sua primeira peça de defesa é pretérita a instauração desta representação e a edição da Portaria 333 de 2017 e o termo de parcelamento firmado junto à Previdência Social 577 de 2017. Não abrange a dívida objeto desta representação, relativamente ao período de 2013 a 2016. Ressalto, no entanto, que na defesa complementar, o gestor municipal anexou projeto de lei solicitando autorização ao Legislativo para realizar reparcelamento previdenciário de sua dívida junto ao regime próprio do município, conforme a DEFAN, foi convertido na Lei nº 21, de 14 de novembro de 2017, que foi publicada em 14 de dezembro. Ocorre que a edição da Lei nº 21, por si só, não faz prova plena de que o município tenha regularizado a dívida nos termos da Portaria 333 de 2017, uma vez que o prefeito não comprovou o parcelamento da dívida, seja mediante nossos sistemas corporativos, documentação web, seja mediante o envio de informações à Secretaria de Políticas da Previdência Social, SPPS. Ademais, cumpre ressaltar que o município não presta contas à SPPS desde dezembro de 2015 e se encontra com o CRP invalidado, como eu já havia dito, desde 26 de 11 de 2011. Porque um dos objetivos também dessa permissivo para reparcelar seria também regularizar a certidão de regularidade previdenciária do município. E até a feitura do relatório não estava regularizado, o CRP. Ressalto que tal prática ocasiona sérios prejuízos financeiros atuariais ao Fundo Previdenciário Municipal na medida em que este deixa de colher os rendimentos destes recursos referentes aos meses de inadimplência. Em longo prazo, os efeitos prejudiciais são enormes, uma vez que no regime de capitalização, como são feitas as aplicações, os rendimentos de um período são calculados sobre o montante anterior. Assim, uma subtração de recursos de aplicação do Fundo de Previdência em determinado período vai deixar de gerar frutos durante muitos anos, podendo ocasionar um desequilíbrio futuro. Pois bem, diante dos fatos e fundamentos expostos, concordando parcialmente com a manifestação ministerial, voto pela procedência parcial da representação, uma vez que, não obstante o município de Barro Duro tenha editado a Lei 21 de 2017, que autoriza o parcelamento da dívida nos moldes da Portaria 333 de 2017 do Ministério da Fazenda, o gestor não comprovou a regularização da dívida pretérita junto ao regime do município junto ao RPPS, relativamente às contribuições previdenciárias devidas não recolhidas no período de 2013 a 2016. Como eu disse, o que Vossa Excelência estava se referindo aqui foi até antes mesmo da edição dessa lei, dessa portaria 333, que foi feito esse parcelamento, seja no âmbito da representação, seja mediante nossos sistemas corporativos, documentação web, seja mediante informações integrantes da base da Previdência, porque o que acontece aqui, mesmo no caso dessas 23 representações, mesmo o gestor não tendo comprovado, remetido ao tribunal a comprovação do parcelamento, nós temos como, eu sou da comissão, nós temos como verificar de outras formas, no sistema da própria Previdência, do próprio Ministério da Fazenda. E, nesse caso, assim, eximiu o gestor de qualquer sanção com relação ao não parcelamento, qual seja o bloqueio das contas, por exemplo, das contas do município, por não ter procurado. Mas, nesse caso aqui, pelo menos até a feitura do relatório, não se constatou que o município tenha buscado parcelamento.
encaminhado essa parte do servidor, mas até foi feito antes mesmo dessa portaria, tá? Então, eu voto pela procedência parcial, uma aplicação de multa ao prefeito, uma multa de 500 UFRs, com base no artigo 79, inciso 2º da Lei 5.888, de 2009, que é a lei orgânica do tribunal, e ainda pelo apensamento dos presentes autos ao processo de prestação de conta da Prefeitura Municipal de Barra do exercício financeiro de 2017, para que repercuta na análise dessas contas. E ainda, tendo em vista as atribuições da Comissão Permanente de Fiscalização e Controle dos Regimes Próprios de Previdência Social, voto para que a comissão seja notificada acerca da não comprovação de realização de acordo de parcelamento dos débitos pretéritos previdenciários por parte da Prefeitura Municipal de Barro Duro para a providência que entender cabíveis. É o meu voto. Conselheiro Jackson, para o voto. Também acompanha a relatora, unanimidade, voto da relatora. Conselheira Valtânia, Vossa Excelência continua com a palavra. Agora, Agricolândia. Conselheira, é só a questão do apensamento, foi ao ano de 2017 mesmo, então? 2017. Certo. Não, porque aqui é a questão da representação, mas não quer dizer que ele seja responsabilizado por essa dívida. É porque eu só queria entender porque a senhora votou pelo apensamento e só para confirmar se era do ano de 2017 mesmo. Não, é 2017 porque foi a data aqui com relação a quem está tratando assim, a questão da regularização, do parcelamento, certo, com base nessa portaria 333, então, certo? Não é que ele vá, que esse débito seja, logicamente que não, esse débito ele é pretérito. A questão só de que foi exatamente aqui o objetivo da representação, certo? Mas só perguntando, a representação foi em 2016, é isso? Foi em 2016. Não, 2017 a representação. Porque a secretária está olhando aqui, está vendo que é 2016. Aqui é o processo 20.110 de 2017. Não é porque ele fala, conselheira, só que é referente a contribuições previdenciárias no exercício 2016. Sim, mas aqui a questão, que o objeto da representação não foi o atraso nas contribuições, não. Na verdade, que a representação para compelir os gestores a regularizarem a situação, entendeu? Não foi para a questão de saber quem contribuiu para o débito. O débito é até anterior, é porque 2013, no ano passado foi autorizado pelo governo federal um parcelamento extraordinário com um número de parcelas bem maior. Bem maior, 200 parcelas, a portaria 333, e ainda englobando também a parte do servidor. Isso, ele tinha um prazo para cumprir. Se ele não cumprisse, ia causar prejuízo para o município. Por isso que nós intentamos essas representações para que eles aderissem esse parcelamento o quanto antes. Mesmo, né? E aí, assim, mesmo assim, tem casos que mesmo ele não comprovando, não mandando, dá para se verificar nos sistemas aqui do tribunal, ou no documentação web, ou até no próprio Ministério da Fazenda, que ele procurou. Então, não tem sentido a gente pedir bloqueio. Assim, tem algum, não sei, mas tem o Ministério Público, algum dos procuradores está pedindo, não lembro se é o doutor Pinheiro Júnior, está pedindo bloqueio. Assim, não cabe, até porque o gestor não foi ele, muitas vezes não foi ele que deu causa ao débito, certo? E assim a gente verifica que ele procurou, mesmo não tendo mandado, caberia sim uma multa a ele por não ter encaminhado ao tribunal, mesmo que o tribunal notificou e ele não atendeu a notificação do tribunal, não comprovou, certo? Então, conselheira, quais são os processos que eu tenho? Agricolândia agora, conselheira Valtânia. Vossa relatoria. Agricolândia, município. Agricolândia, né? Isso. Só um minuto, conselheira.
vou botar. O Jacques tem no processo. Pois bem, passo então a relatar o processo TC 23.210 de 2017, que trata de representação com pedido de medida cautelar inaudita altera par, formulado pelo Ministério Público de Contas do Estado do Piauí, em face do senhor Josione da Silva Nunes, presidente da Câmara Municipal de Agricolândia, em virtude da não prestação de conta das contribuições previdenciárias do mês de janeiro, exercício financeiro de 2017. Em síntese, o Ministério Público de Contas requeriu o recebimento da referida representação. Conselheira Valtânia, me permita só interrompê-la. Essa representação tem pedido de cautelar. Me parece que as que têm pedido de cautelar vão todas para o plenário, não é isso ou não? As representações com pedido de cautelar, para confirmar aí. Vejo. É porque. Muito sentido não, assim, o plenário. É porque o que eu não sei exatamente como diz, mas todas as representações porque com pedido de cautelar, elas vão para o plenário até porque tem que confirmar ou não. Quando ela concede. Se ela não Você conceder, concedeu isso aí ou não? Concedeu monocraticamente ou não? Foi concedido. Então ela tem que ser para o plenário, porque ela tem que ser confirmada no plenário. Por conta disso. Eu acho que a senhora podia, se não tem advogado, podia fazer amanhã. Conselheira, com relação a essas representações, eu até tinha uma ideia do próprio relator, mas não tem nenhum problema de ir para o plenário do próprio relator, porque assim, na verdade aqui é só para julgar, seria julgando procedente e mandando a pensar. E para no caso, já foi confirmada essa cautelar em plenário ou não? Já foi, já liberou, porque seria só para ele encaminhar, já foi desbloqueado. Né? São aqueles casos. Então, nesse caso, como já foi, eu acho que não tem problema. Foi esperada essa fase. Aqui é um caso que eu acho até que deveria ser feito até no próprio gabinete. Então para desafogar os. Se já foi confirmado em plenário, eu também não vejo aqui problema. Aqui já seria só para se discutir já o mérito da representação. O mérito, né? Não é para confirmar a cautelar, não. Cautelar, não. Tudo bem. Não. Em síntese, o Ministério Público de Contas requereu, aqui a gente julga várias requereu o recebimento da referida representação, com fundamento no artigo 104, inciso 6 da Lei 5.888, de 2009, para conceder a medida cautelar, determinando o imediato bloqueio das contas, até que o gestor encaminhasse a esse Tribunal de Contas a documentação. Processo, na verdade, aqui não chegou, viu, conselheiro? Na verdade, não chegou nem a ocorrer o bloqueio aqui das contas, mas eu considero, nesse caso, mesmo não tendo havido o bloqueio por uma questão operacional, eu julgo, já votando, eu julgo procedente, meu voto é pela procedência da representação e pelo apensamento dos presentes autos ao processo de prestação de contas da Câmara Municipal de Agricolândia, exercício financeiro de 2017. Ok. Quando o Ministério sugere uma multa, eu deixo para avaliar essa questão quando o julgamento. Esses processos aqui são julgados vários nesse contexto. Ok, é só pra, conselheiro eu Jacques. até queria propor assim que fossem mesmo, eu também acho, depois que foi confirmada a cautelar. Depois que já foi confirmada a cautelar, já foi a situação, já foi regularizada. Nesse caso aqui, não chegou a ser bloqueada por uma questão meramente operacional aqui, que antes de chegar o ofício ao banco, ele encaminhou, demonstrando assim que o pedido de bloqueio ele é bem eficaz para quando há ausência, no caso na hipótese de ausência de contas, eu acho que deveria o próprio relator, em decisão monocrática, julgar, mas
fica para ser discutido no plenário. Exato. Conselheiro Jackson. Então, voto pela procedência. Ok, também acompanha a relatora. Conselheiro Jackson, Vossa Excelência tem a palavra para 2 assuntos. Primeiro, só falta Ainda o tem um seu processo, viu? Hã? Não? Cristalândia, só o promotor já proferiu o voto. O voto. Pois é, Cristalândia Pois mesmo. é, exatamente isso agora. Ah, já sim, votou, você já vai... eu também já Tá. votei. Já, eu também. Pronto. Cocaldos Alves. Ok, uma sessão. Então, conselheira realmente não tem, conselheiro Kennedy também não tem mais não, era só processo. mesmo. Não tem, só tinha esse mesmo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. É porque ele tinha 2.